Seguindo na prospecção de clientes, nós falamos agora há pouco que você tem que explorar a sua rede de relacionamentos, o seu ciclo social. Agora, depois que você já explorou, já conseguiu pegar alguns processos, já conseguiu fechar alguns casos para resolver, nós vamos trabalhar com as indicações. As indicações elas vão começar a vir a partir do momento em que você já tiver clientes e já tiver resolvido problemas ou estiver resolvendo problemas para esses clientes. A partir desse momento você vai começar a receber clientes por indicação. Indicação dessas pessoas que estão com você e que estão passando para você os problemas a serem resolvidos. Então vamos lá, o que você tem que fazer? Você prospectou aquele cliente. E eu gostaria até de dar alguns exemplos. Eu gosto de citar um exemplo de um caso, um cliente que eu tenho que já me trouxe vários outros clientes, que é uma pessoa que eu conheci no futebol. Eu jogo um futebol semanalmente e eu conheci uma pessoa lá, através de outros amigos, amigos de amigos. E naquela conversa da rotina ali do dia a dia do esporte, às vezes a gente está ali conversando, batendo um papo, e ele teve a oportunidade de saber que eu era advogado, porque eu fiz questão de mostrar que era, e já me trouxe uma situação, era um microempreendedor engenheiro, tinha uma pequena empresa de construção, estava com alguns problemas na sua empresa, e fechou um contrato comigo para resolver esses problemas dele, e automaticamente, posteriormente, já me indicou vários outros casos, um caso grande, inclusive, do sogro dele, um caso criminal, enfim, trouxe vários outros clientes, e esse cliente que veio através dele já trouxe outro, que trouxe outro, e trouxe outro, enfim, começa-se a criar um ciclo onde as pessoas começam a chegar através de indicações. Mas para isso você precisa ter o primeiro cliente, você precisa ter a primeira pessoa, você precisa ter aquela pessoa que vai te indicar. E o cliente de indicação ele é bom que ele já chega praticamente fechado. Ele já chega com conhecimento de que você é bom e que você resolve o problema. Ele só quer saber se de fato existe solução para aquele problema dele, para que ele possa te entregar o caso dele, entregar o problema dele em suas mãos. Então a indicação ela é hoje extremamente importante na prospecção de clientes também. Você tem que focar em fechar os casos e focar em entregar para aquela pessoa que você fechou um processo o melhor trabalho possível. E como eu falei, não tem como a gente prometer resultados. A pessoa te entrega uma situação para você resolver, você não tem como falar, olha, vou resolver assim, assim, te entregar isso. Às vezes até tem, às vezes tem casos que você consegue falar qual que vai ser a finalidade. Por exemplo, um divórcio, que a gente até falou anteriormente. A pessoa quer fazer um divórcio extrajudicialmente no cartório, chega lá divorciar, você consegue falar, não, você vai sair divorciado. Porque isso é fato. Já tem a previsão do resultado. Vai sair divorciado. Vamos chegar lá, vamos assinar o divórcio, vocês vão sair lá divorciado. Agora tem casos que não dá para você garantir, não dá para você entregar o resultado. Um pedido de indenização, na própria área de família, um divórcio com bens a partilhar, com guarda, com visita, com pensão, você não consegue entregar o resultado, porque isso vai depender do decorrer do processo, vai depender da decisão do juiz. Enfim, várias outras coisas você não vai conseguir entregar o resultado. Mas você vai conseguir entregar um trabalho de qualidade. E de que forma que vai ser esse trabalho de qualidade? Atendendo o seu cliente da melhor forma possível. Muitas vezes a gente peca por não responder, por não dar um feedback, por não passar um retorno para os nossos clientes. E às vezes ele nem está tão preocupado com a resposta do processo, porque ele sabe que o processo vai demorar, ele sabe que tem um risco de dar certo e dar errado, mas ele fica muito angustiado quando ele te manda uma mensagem, quando ele te liga, liga um dia, liga dois, liga três, uma semana e simplesmente não consegue nenhum tipo de retorno. Aquilo gera um desconforto, gera uma insegurança. Ele começa a pensar: será que já deu errado? Ele não me avisou? Será que nem começou? Será que vai dar errado? Será que não vai dar certo? Então, tudo isso é importante. A gente tem a mania de desprezar essas situações como se não fosse tão importante, como se não gerasse um desconforto no cliente, mas isso gera um desconforto. E pode ter certeza que isso vai pesar no momento em que ele precisar te indicar para uma pessoa. Porque às vezes a pessoa vai chegar: olha, eu estou com um problema ali muito sério, só que meu advogado sumiu, não consigo falar com ele, ele não me responde, ele não me dá atenção. E o seu cliente vai falar: rapaz, pior que eu estou no mesmo caso que o seu, eu até iria te indicar meu advogado porque ele resolve. Só que ele também sumiu, não consigo falar com ele. E aí vai vir um terceiro advogado, que é o cara que dá atenção para o cliente, que é o cara que indica, que responde as mensagens, que é o cara que está ali sempre atento, sempre disponível. O cliente dele vai falar: não, espera aí que eu vou passar para vocês um advogado bom, o cara que vai resolver seu problema e o cara que vai te atender e vai te responder no WhatsApp. Não custa nada a gente tirar um tempo para responder as mensagens do WhatsApp. Eu sei que é corrida, é difícil,
Tem muita gente que fica no pé o tempo todo, e isso aí a gente vai falar depois. A gente tem que já trabalhar essas pessoas de forma a não ter tipo de problema com elas, mas você não custa nada tirar um tempo para responder essas pessoas. Tire um horário do dia, fala, olha, eu vou pegar aqui no final do dia, a partir de tal horário, eu vou tirar uma horinha só para eu responder essas pessoas no WhatsApp. Mesmo que ela mandou uma mensagem de manhã, você não vai conseguir responder na hora, está ocupado, está tarefado. Final do dia, pega a mensagem, tudo bem, boa tarde. Não respondi, não estava tendo tempo, mas seu processo está assim, 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 assado. Aquela pessoa vai acalmar, vai tranquilizar e pode ter certeza que quando chegar alguém para falar com ela, para pedir uma indicação, ela vai te indicar. E o que mais acontece, eu falo muito na área criminal, que eu advogo bastante na área criminal, o que mais acontece na área criminal é cliente trocar de advogado justamente por esse motivo. Chega muito para mim e fala, olha, eu contratei um advogado para fazer um pedido de progressão, um pedido de revogação, só que ele sumiu, não me responde, não me dá atenção, o meu filho está preso, ela nunca foi lá visitar, nunca me deu notícia, não me fala como que ele está, o que está acontecendo, estou sem saber, e troca de advogado. Eu tenho uma cliente, até gosto de falar, eu advoguei em primeiro caso com o filho dela. Eu advogo para ela, já tem acho que uns 6, 7 processos que eu advogo para os filhos dela. E eu peguei o primeiro caso e a gente conseguiu resolver muito rápido. O filho dela estava preso, eu peguei inicialmente já para fazer a revogação e ele saiu ali com cerca de 10 dias. Só que ela é muito humilde, não tem muita condição financeira. Passou pouco tempo depois, acho que um mês depois, ela estava me pagando ainda. Um outro filho dela foi preso. E ela me procurou, eu dei o valor e ela falou, não consigo pagar. Eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar a audiência de custódia dele para a senhora e não vou te cobrar nada. Vou te fazer isso de graça. E eu fui e fiz somente a audiência de custódia, não peguei o processo, a audiência de custódia de graça. Depois disso, ela já me indicou, acho que no mínimo, uns 25 clientes. De que forma? Ó, o advogado resolve. Ele me atende, ele fala comigo. Quando meu filho estava preso, precisou, ele foi lá visitar, ele me deu notícias, ele me deu atenção. E é isso que o cliente quer, é isso que ele precisa. Atenção. Então, aquele cliente que é um pouco agoniado, como que está meu processo? Toda semana ele vai mandar uma mensagem. Você vai saber a forma certa de conversar com ele e já demonstrar para ele, olha, não é todo dia que vai ter andamento, não é toda semana que tem andamento, mas calma. Assim que tiver novidade, eu vou te falar. Mas sempre procura mandar uma mensagenzinha para ele. Às vezes, olha, a melhor coisa que tem para a gente surpreender o cliente é o cliente não falou nada. Você vai e manda uma mensagem para ele, fala, doutor, tudo bem? Bom dia. Estou passando aqui só para te avisar que o seu processo teve um andamento hoje, foi concluído para o juiz. Agora vamos aguardar o juiz analisar o nosso pedido e dar um parecer. Aquilo ele vai ficar feliz demais, vai ficar radiante, ele vai contar para todo mundo, fala, meu advogado hoje me mandou uma mensagem. Aquilo para ele é uma realização pessoal. A pessoa fala assim, ó, tem um advogado, ele me mandou uma mensagem. A gente acha que não, acha que, o que é isso? Só porque eu mandei uma mensagem o cara vai ficar se achando, mas sim, ele vai falar para todo mundo, me mandou uma mensagem, meu processo está andando. Porque muita gente compartilha com as pessoas, olha, eu tenho um processo assim, tão angustiado, o negócio não sai, não anda, mas eu tenho um advogado que está cuidando disso. E a pessoa vai te procurar por isso. Mas um exemplo para a gente finalizar aqui, que eu gosto também de contar, é de um processo que eu fiz para um amigo. Era um amigo mesmo, até fiz esse processo por ser um amigo, de interdição. Ele precisava interditar os pais dele, tem um problema de saúde, resolver algumas questões bancárias, alguns contratos. E antes de eu fazer o processo dele, ele estava recolhendo a documentação. Ele conversou comigo, fizemos uma consulta, passei para ele como funcionaria, pedi a documentação e ele estava recolhendo a documentação. Antes dele me passar os documentos, até mesmo a procuração, eu recebi uma ligação de uma amiga dele. Me falou, olha, o fulano disse que está fazendo com você um processo de interdição e eu estou com um caso idêntico. Meus pais também precisam de interdição, só que eu não estou conseguindo. Tem como você ver isso para mim? Eu fechei o contrato, inclusive, ter entrado no processo do amigo dele primeiro do que o dele. Isso porque eu dei atenção para ele e ele já confiava em mim por ser meu amigo, mas me indicou um outro cliente. Ou seja, dificilmente você vai ter um cliente que vai te passar apenas um problema ou que vai ser apenas um cliente. Na grande maioria das vezes, esse cliente vai te trazer outros clientes ou vai te passar outros casos. Então, trate essa pessoa como se fosse o seu melhor cliente, como se fosse o seu principal cliente. Trate todos assim. Tire um tempinho para dar uma atenção para ele. Manda uma mensagem surpreendente em determinado momento, sem que ele esteja esperando, mostrando para ele que você está acompanhando, está de olho no processo dele. Porque assim ele vai com certeza gostar muito disso, ficar muito satisfeito e te indicar outros clientes. Isso é extremamente importante.
São coisas óbvias, são coisas simples no nosso dia a dia que a gente consegue fazer para trabalhar, para estruturar e para começar a ter uma base boa, uma carteira boa de clientes na advocacia. Então faça isso e trabalhe a sua segunda forma de prospectar clientes, que é a indicação. A primeira, ciclo social, a segunda, indicação. Só com essas duas formas você vai ver que já vai conseguir ter bastante cliente, já vai conseguir os primeiros resultados, os primeiros objetivos na advocacia. Mas tem muito mais ainda e você vai ver aqui mais à frente. É isso aí, vamos juntos.